Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero fazer um vídeo falando da nação de Israel. Já fiz um vídeo simplificado, é esse que aparece aqui. E é esse aqui, eu quero fazer um vídeo bem com bastante tempo para poder falar da nação de Israel. A nação de Israel, ela sofre hoje uma terrível perseguição dos palestinos. Ela sofre perseguição por parte dos muçulmanos. Ela sofre perseguição por parte da ONU, ela sofre perseguição de muitos lados. Nós vamos ver por que disso, né? Eu, como cristão, eu amo Israel, eu amo o povo judeu, eu oro por eles, e eu peço a Deus que eles se convertam, que eles aceitem a Cristo. Eu peço a Deus que eles entendam que o Messias que eles tantos esperam já veio, já fez a primeira parte do trabalho dele, que era morrer pelos nossos pecados. A primeira e mais importante, né, tarefa de Cristo, morrer por nós. Justo pagando por nós, injusto. E ele na cruz, ele cumpriu a sentença que a lei ordenava, que a lei exigia, em nosso lugar ele morreu. Os judeus o rejeitaram. Como dizem no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por essa passagem, muitos cristãos hoje em dia estão entendendo que o povo judeu rejeitou a Cristo. E por essa maneira, nós devemos odiá-lo, ou nós devemos desejar o mal deles, que eles sofram, que eles paguem. Mas os judeus, eles são o povo de Deus. Por mais que as pessoas não aceitem, eles são o povo de Deus. Eles são perseguidos durante séculos, milênios, por serem o povo escolhido por Deus. Deus fez aliança com Abraão e disse que dele faria uma grande nação, que essa nação seria abençoada na terra, que ele abençoaria todos que abençoassem a nação de Israel e amaldiçoaria todos os que o amaldiçoassem. E agora vem você dizer para mim que é cristão e desejar o mal de Israel? Você não é cristão então, né? E Jesus reinará onde? Onde você acha que ele vai estabelecer a capital do reino dele? Em Tóquio, no Japão? Ou aqui em Brasília, no meio dos ratos? Quem sabe lá em Washington, na Casa Branca? Lugar bom, promissor, né? Não, Jesus Cristo, a capital do reino dele será em Jerusalém. Então vamos falar um pouco de perseguição. Se você acompanhar os meus estudos em Daniel, você vai ver que nós vimos aquela grande estátua, né? Que ela tinha 4 partes, e essas 4 partes de diferentes materiais, e elas simbolizavam grandes impérios. A cabeça era de ouro, simbolizava a Babilônia. Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e levou cativo aí os moradores de Israel por 70 anos. Isso porque foi uma determinação de Deus para que eles pagassem pelos pecados de idolatria deles. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que nos tempos ainda de Daniel dominou a Babilônia e constituiu Babilônia por sua capital. E os Medo e Persas também oprimiram, de certa forma, o povo de Deus. Terminando o império dos Medo-Persas, chegaram os gregos, que são representados pelo ventre e as coxas de bronze, que também oprimiram, também perseguiram. Antíoco Epífanes, nós falamos lá no livro de Daniel, que ele sacrificou porcos, profanou o templo do Senhor, né? E depois dos gregos, o grande império que dominou e o último
foi o Império Romano, que nos tempos de Jesus também oprimiu o povo de Israel. Então a perseguição a Israel, ela vem de uma longa data. E por quê? É ciúme, mesmo que seja inconsciente. É ciúme dos povos, porque aquele povo, aquela nação foi escolhida por Deus, né? Em Oséias capítulo 11, nos versículos 1 a 4, diz o seguinte, ó, quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Atraí-o com cordas humanas, com laços de amor, e fui para ele como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Então, Israel, aquela nação, lá no Egito, escravizada, Deus se mostrou para aquele povo com grandes sinais e maravilhas sobre a liderança de Moisés. E Deus mostrou todo o seu poder e a sua força. E lá do Egito ele tirou o povo de Israel e os levou para uma terra que mana leite e mel. Os levou para a terra de Israel. E lá eles estão até hoje. E Deus os ama. Deus mostrou o amor dele para com o povo judeu. E esse é o ciúme das nações, né? E esse é o motivo de ter tantas perseguições, tantos grandes impérios perseguindo e oprimindo o povo de Deus. Império egípcio, assírio, babilônio, medo-persa, grego, romano, os filisteus, tantos outros povos odiaram, os edomitas, tantos outros povos odiaram a nação de Israel. Mas ela continua firme, porque Deus a ama. Ah, mas, como diz lá, veio para que era seu e os seus não receberam. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Rejeitaram. Será que por esse motivo Deus deixou de amá-los? Não, jamais. Se Deus mudar de opinião, ele não é Deus, ele deixa de ser Deus. Porque um dos atributos principais de Deus é que ele é imutável. Então se Deus ama Israel, ele ama do começo e vai amar até o fim. O amor dele não pode mudar. Senão ele não é Deus. Ele é diferente de mim, ele é diferente de você, que faz uma promessa e descumpre. Deus não descumpre. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir até o final. Deus não pode mudar. Deus é amor. O amor dele não se acaba porque nós erramos. Se o amor de Deus por você se acabasse por um pecado, por um erro seu, então você jamais, ninguém no universo conseguiria manter o amor de Deus até o fim. Porque todos nós somos falhos, todos nós erramos. E é por esse motivo que as nações perseguem tanto o povo de Israel, né? E toda essa perseguição era por conta do quê? De um filho que Israel iria gerar. Nós vemos lá no começo, lá em Gênesis, que Deus fala à mulher que com dores dará luz a filhos. E a tua semente pisará na cabeça da serpente, né? Mais ou menos isso. Então, esse filho é Jesus Cristo, nosso Salvador. E a nação de Israel sofreu tanto, porque Satanás sabia que no dia em que esse filho nascesse, e no dia em que esse filho cumprisse a obra que ele veio fazer aqui, nesse mesmo dia ele seria derrotado para sempre. E nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Essa mulher aqui, ela representa a nação de Israel. E ela estava com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Por quê? Porque todas as nações, inconscientemente, lideradas por Satanás, perseguiram o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, quiseram destruir com aquele povo para que eles nunca, jamais conseguissem trazer a esse filho. E aqui nesse capítulo
nós vemos aí como foi essa perseguição. Na leitura de continuação desse mesmo capítulo, nós vemos aqui, no versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre a sua cabeça 7 diademas. Representado Satanás, o dragão, e cada cabeça, cada grande império que perseguiu o povo de Deus. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e o 7º é o império do anticristo que ainda há de vir, tá? E fala aqui no versículo 4, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E nós vemos aqui, todas as dores, perseguições do povo de Israel realmente era por causa desse filho. Mas, no versículo 5, ela consegue ter esse filho. E deu à luz um filho, o homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ela conseguiu. A nação de Israel conseguiu finalmente. No ano 1 da nossa era, no ano 1 do calendário cristão, nosso Senhor Jesus Cristo veio. E é por isso que Israel é perseguido. Israel conseguiu. E Satanás, ele foi derrotado. E nós vemos aqui a derrota, né, de Satanás. Na cruz, Jesus o derrotou para sempre ali. Ele está condenado. Ele está solto hoje. Mas logo o lugar dele será no lago de fogo, né? Versículo 8 diz o seguinte, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que anda o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. E também aqui, o que acontece aqui, Versículo 14, falando da nação de Israel. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde foi sustentada por um tempo e tempos e metade de tempo. E a serpente lançou da sua boca águas da mulher. Tá? E no versículo 17, e o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo. E o dragão se irou. Satanás ficou horrorizado, ficou com muito ódio, com muita cólera, porque Jesus ele veio e fez o que tinha que fazer. Ele foi precipitado, ele caiu, ele foi lançado por terra e ele perdeu, sem chance para ele. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu. E agora a perseguição continua em cima de Israel. Mas por que eles perseguem tanto Israel? Por que essa perseguição terrível? Porque Israel detém a maior parte da cidade de Jerusalém. É isso que o povo quer. Mesmo que inconscientemente, as nações elas desejam isso. A terra de Israel. Porque a terra de Israel, ela pertence ao povo judeu. Deus deu ao povo judeu essa cidade, a cidade santa. E Deus, a Bíblia diz que colocou no centro do mundo. Quer dizer que elevou ela em status de maior importância. E o mundo quer essa cidade. Eles dizem por aí que Israel não tem dono, que Jerusalém não tem dono naquela cidade. Porque muçulmanos, cristãos, judeus brigam por aquela cidade, mas querem dizer para você que não, Jerusalém não tem dono. Ela não tem dono porque haviam outros povos ali antes, né, dos judeus, então aquilo ali pertence a todos. Bom, se for assim, o Brasil não pertence a nós, porque quando chegaram aqui os índios já estavam. Se for assim, os Estados Unidos também não pertencem aos americanos, porque quando chegaram lá já haviam índios. Se for assim, nada pertence a ninguém. Jerusalém pertence ao povo judeu, porque Deus presenteou eles com aquela terra. E Deus vai sustentar a sua promessa até o fim. Deus disse que aquela cidade era deles, que aquela cidade era a capital do reino deles, e vai ser até o final.
Isso é até bom, sabe? Eu fico vendo aí, pensando, né, nos ateus que não acreditam em Deus, ou nos muçulmanos que acham que o Deus deles que o profeta deles, o Maomé, é muito mais poderoso, que a religião deles é mais forte, e tantos outros que perseguem. Eu digo para vocês com toda certeza e toda clareza, vocês jamais vão tirar aquela terra do povo judeu. Não vão. De jeito nenhum. Você que é ateu, você que é descrente, você vai ver no final, aquela terra é daquele povo e ninguém vai tirar deles. De maneira nenhuma. Porque Deus prometeu. Quer ver? Gênesis capítulo 13, versículo 15 a 18, Deus faz uma promessa a Abraão. Olha lá. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Deus prometeu e Deus vai dar, porque Deus não promete uma coisa que ele não vai cumprir. Ele prometeu para Abraão, essa terra é sua e da sua descendência, e acabou. Acabou. Você não acredita em Deus? Não, pode não acreditar. Mas que ninguém vai tirar o povo de lá, não vai. Você acha que a ONU vai tomar? A União Europeia vai tomar aquela terra de Israel, daquele povo? Não vai, de maneira nenhuma. Deus vai mostrar o poder dele. Deus vai mostrar quem ele é. Ele vai mostrar para você que ele existe, porque essa promessa dele não vai voltar atrás. Jesus disse, céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E Deus vai cumprir. Então, se você odeia Israel, se você acha que aquela cidade de Jerusalém não pertence ao povo judeu, se você acha que eles devem ser exterminados da face da terra, saiba de uma coisa. Aquele que é o dono da terra, de verdade mesmo, é aquele quem a criou. Esse vídeo pertence a mim, porque eu criei, certo? Toda a terra pertence a Deus, porque Ele a criou. E aquela terra é de Deus. E aquela terra Ele deu àquele povo. E vai permanecer até o fim, você queira ou não. Né? Não adianta aí o Estado Islâmico soltar bomba, os palestinos ameaçarem a ONU com aquele bibibi, bibibi, bibibi. Não adianta. Aquela terra é deles e vai permanecer deles. E Jerusalém pertence ao povo judeu e vai pertencer até o final. Queiram ou não. Juridicamente também essa terra pertence ao povo judeu. Porque Davi fundou aquela cidade, tá? 1 Crônicas 11, 4 a 5 diz o seguinte: E partiu Davi de todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, Jerusalém. Jerusalém ainda se chamava Salém. E Davi conquistou, e Davi fundou e deu nome àquela cidade de Jerusalém. Aquela cidade pertence ao povo judeu. Queiram vocês ou não, juridicamente, arqueologicamente já foi comprovado. Aquela cidade é dos judeus, tá? Jerusalém é a cidade amada de Deus. Vocês podem odiar ela, ou vocês podem desejá-la, mas ela é a cidade amada por Deus, né? Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7, olha lá. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e à noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazem lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Jerusalém é a cidade amada de Deus. Deus amou essa cidade e deu ao seu povo, tá bom? Vamos ler mais uma? Salmo 122, 6 a 9, vamos lá. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Tá escutando? Você que é cristão? Ore pela paz de Jerusalém, porque prosperarão aqueles que te amam. Vai ser feliz, vai ser próspero aquele que ama, tá? Jerusalém. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. A Bíblia não ensina a ter ódio
do povo judeu, nem da nação de Israel e nem de Jerusalém. A Bíblia nos ensina a amar aquele povo porque é a cidade amada de Deus. E a cidade que Deus deu àquele povo. Por quê? Não sei. Quem conhece os desígnios do coração de Deus? Somente Deus, né? Vamos lá. Mas Jerusalém não será dominado para sempre. Mesmo que eles consigam ali por um certo tempo entrar e invadir e tal, para sempre não. Os povos pagãos não a possuirão para sempre, de maneira nenhuma, né? Somente os judeus convertidos a Cristo, os cristãos é que pisarão naquela cidade. É que tem o direito de promessa de Deus de pisar e habitar naquela cidade para todo sempre. E Jesus lá ele estabelecerá seu reino e reinará por 1000 anos. Eu tenho um estudo já sobre o milênio, vou deixar no final aí do vídeo para você assistir, tá? Se você quiser assistir como é que vai ser o reinado de Cristo. E o reinado de Cristo será lá em Jerusalém, no Templo de Salomão, que será reconstruído lá. Cristo reinará por 1000 anos. Terminando o milênio, ele julgará, ele jogará, lançará no lago de fogo os pecadores, os ímpios. E depois disso, a nova Jerusalém. Olha só, você é cristão, você tem ódio do povo de judeu, sendo que a cidade que vamos morar eternamente nela se chama Nova Jerusalém. E lá Cristo habitará. E lá nós estaremos para sempre com Ele. E vamos ver um pouco mais dessa cidade. Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ela todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião, para você que não sabe, Sião é o mesmo que Jerusalém. Sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Essa é a prova de que lá de Sião, lá de Jerusalém, virá o governo de Cristo. E lá eles vão converter as suas armas em ferramentas de agricultura. Não haverá mais guerra. Esse vai ser o reinado de Cristo. E virá da onde? Ó, vou ler de novo para você, né? Talvez você não tenha ouvido. Vamos ver aqui. Irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao monte de Deus, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. De Jerusalém. Lá é o governo de Cristo. Porque Deus prometeu que o governo seria lá. Prometeu para os judeus. Ele prometeu que o judeu reinaria lá. E o judeu vai reinar lá. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E Jerusalém, ela será muito mais engrandecida quando Cristo trouxer a nova Jerusalém, a cidade celestial. Essa nenhum homem vai construí-la. Essa não é construída por mãos humanas. Essa vem lá do céu de Deus. Vamos ver como é que vai ser a glória futura de Jerusalém. Vamos ler Apocalipse, capítulo 21. Você pode ler o capítulo inteiro, que é uma descrição muito longa e maravilhosa da Nova Jerusalém. Vamos ler dos versículos 10 a 14. E levou-me em espírito a um grande alto monte. Aqui João falando da visão que ele teve da Nova Jerusalém, tá? E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha só, na Nova Jerusalém estarão lá gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Desculpa. Então nós vemos aí o quanto Deus ama aquele povo, né? Lá estará
o nome, uma homenagem a este povo. E você quer odiar os judeus? Quer perseguir eles? Do lado do levante tinha 3 portas, do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Para cada ponto cardeal, 3 portas, tá? Eram portas gigantes, feitos de pérolas, e cada porta era uma pérola só. Maravilha, tá? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, 12 paredes de pedras preciosíssimas, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por isso que a cidade, por isso que a terra, né, de Jerusalém será habitada, como eu falei, por cristãos e por judeus convertidos a Cristo. Tá aí a homenagem às 12 tribos de Israel, ao povo judeu que morará lá, e tá aí também a homenagem aos cristãos, 12 apóstolos, tá bom? Vamos lá. Vamos falar mais um pouco dessa cidade maravilhosa. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Lá não precisa de igreja, nem de religião, e nem de placa denominacional. Lá nós seremos todos adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele estará lá em pessoa para nós adorá-lo. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus, com toda a sua glória maravilhosa, vai estar lá dentro da cidade, e nós vamos ver Ele face a face, como você me vê agora. Maravilha! E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E a ela trarão a honra das nações. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E nessa cidade não entrará coisa impura, nem coisa imunda, só aqueles lavados no sangue de Jesus. E os judeus, a nação de Israel, muitos e muitos têm se convertido a nosso Senhor Jesus Cristo, muitos e muitos têm aceitado o sacrifício de Cristo. E nós vemos também em Apocalipse capítulo, eu acho que 10 ou 7, nós vemos que 12.000 de cada tribo de Israel serão preservados durante a grande tribulação, serão salvos. 144.000 judeus serão guardados no tempo da tribulação. Deus vai guardar o remanescente, o restinho do seu povo, e Deus dará para eles, eles habitarão lá em Jerusalém, nessa cidade, para todo sempre, e nós com eles. Então pregue o amor a Israel, ore por Israel. Aquele povo precisa das suas orações. Aquele é o povo escolhido de Deus. Eles podem estar esperando um Messias diferente do que você conhece, né? Talvez eles não saibam ainda que o Messias já veio, e que ele já cumpriu a missão dele. Mas o Deus que eles servem é o mesmo que o nosso. O nosso Deus Pai, Deus Jeová, Deus Yahweh, é o mesmo Deus do povo judeu. É o mesmo Deus. E eles servem com tanto amor, com tanto respeito, quanto nós cristãos os servimos. O que falta para eles é a iluminação interna, espiritual do Espírito Santo. Então nós temos que orar pela conversão daquele povo, nós temos que orar para que haja paz em Israel, para que haja tranquilidade para aquele povo, que é o povo de Deus. Deus, como bom pai, ele andou e anda castigando aquele povo, porque é o filho dele, são filhos dele, né? Como nós vimos lá em Oséias. Mas não será assim para sempre. O povo de Israel tem uma saída, o povo de Israel ainda brilhará entre todas as nações. Ame Israel, ore por Israel, e aqueles que odeiam essa pátria, essa nação, mande esse vídeo para eles. Muito obrigado e se inscreva no nosso canal, compartilhe. Obrigado.